Alô, amigas, alô, amigos. Você tá de bem com a vida? Eu também tô de bem com a vida. Tô de volta aqui no canal do Gerson Bem no YouTube. Pois é. Bom, primeiro é o seguinte, eu tô num ambiente externo aqui, mas tô num ambiente externo que é num lugar fechado aqui, num terreno, né? Aqui né? Em que eu posso estar sem máscara, né? Não é na rua, nem nada disso. Então, caso contrário, estaria usando máscara, tá, gente? Que quando a gente sai à rua, a gente tem que se cuidar, usar máscara e tudo aquilo, né? Então é isso. Mas é como se eu estivesse em casa. Aliás, eu estou em casa, né? E estou aqui próximo de Caxias do Sul, em Garibaldi. Vou acompanhar, inclusive, hoje à noite, aqui desde Garibaldi, muito pertinho de Caxias do Sul, que aliás é a cidade onde eu me criei, assim como profissionalmente, onde fiz a minha maior trajetória profissional como radialista esportivo, foi em Caxias do Sul. E portanto, né, como está na descrição deste canal, né, eu sou um amante, apaixonado pelo futebol de Caxias do Sul, inclusive pelo Caxias e pelo Juventude, pela dupla Caju. Caxias hoje de noite joga contra o Grêmio. Então eu tenho que falar hoje sobre esta decisão, né? Os colorados, meus parceiros, torcedores do Internacional, uh, que, me, que me perdoem, mas esse é o tema deste vídeo, não podia ser outro. Hoje é o dia da decisão, início da decisão do Gauchão. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, todos estão interessados nessa decisão, né? Os colorados também estão. Eu não... Os gremistas não vão querer dizer que eu estou secando. Eu não estou de secador. Eu tenho todas as condições de dizer aqui que tenho toda, digamos assim, toda a autoridade para torcer pelo Caxias. Hã? Torcer. Podia até dizer, Gerson, tu tá secando o Grêmio. Não, não, não. Eu tô torcendo pelo Caxias mesmo. Torcendo pelo Caxias. Poxa, Caxias. Eu estava lá 20 anos atrás, narrando aquele jogo histórico do 3-0. Talvez já tenha contado aqui, né? Aquela proeza do time do técnico Adenor Bach, o Tite, naquela histórica noite do 3-0, do jogo inicial daquela decisão, 3-0 no Centenário e depois 0-0, inclusive com o último lance do jogo, Ronaldinho Gaúcho errando um pênalti contra o Gilmar Dalpozo, hoje em dia um treinador de futebol, né? Que defendeu o último lance do jogo no 0-0, no jogo da volta. Noite fria, muito fria, 20 anos atrás, na última decisão entre os dois clubes, o Caxias sagrando-se campeão e sendo naquela época, conquistando naquela época seu principal título, sendo a sua maior conquista histórica. O Caxias foi o maior título da história do Caxias, é aquele Campeonato Gaúcho. Pois então, hoje à noite, com esta data reservada a estas decisões que ainda não aconteceram, no caso aqui o Campeonato Gaúcho e a Copa do Brasil, para aqueles clubes que estão em fase decisiva do Campeonato da Copa do Brasil, né? A terceira fase da Copa do Brasil que está acontecendo, muitos clubes estão disputando esta fase, lembrando que a dupla Grenal, por exemplo, só entra nas oitavas de final, mas o Juventude está na Copa do Brasil, o São José está na Copa do Brasil, então os clubes gaúchos também, tem clubes gaúchos também na Copa do Brasil. Então começa nesta semana quando temos Copa do Brasil, temos datas de Copa do Brasil, portanto não tem Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro está parado, só retoma no final de semana. E temos então a data da disputa do primeiro jogo decisivo do Campeonato Gaúcho, que vai então ser disputado entre o Caxias e o Grêmio. O Grêmio é favorito, obviamente, é o time grande, é o Super Grêmio,
é o time centenário, mais que centenário, é o time que ganhou mais de 30 títulos gaúchos, é o time recentemente campeão de títulos importantíssimos, da Libertadores da América, da Copa do Brasil, é o time que tem colecionado conquistas importantes com o Renato, inclusive o bicampeonato gaúcho, seria o tricampeonato gaúcho, que há muito tempo não vem, desde os anos 80, da passagem do Felipe, do Luiz Felipe Scolari lá atrás. Então, seria naquela passagem antiga, não a mais recente do Filipão. Então, não nessa passagem recente do Filipão, no pós-Copa de 2014, o Filipão até nem ganhou nada. Mas naquela antiga passagem do Filipão, lá das primeiras, o Filipão conquistou um tricampeonato, foi o último que o Grêmio conquistou. Então, claro que o Grêmio é o favorito, favoritaço, mas era também favorito no primeiro turno do Campeonato Gaúcho, quando foi jogar em Caxias do Sul, depois de ter, inclusive, conquistado uma vitória contra o Internacional na semifinal, derrotando o Inter. E aquele Grenal do Beira-Rio, em que o Diego Souza fez 1-0, em que o Grêmio ganhou mais um Grenal, né, para ser uma coleção de triunfos recentes que o Grêmio tem tido contra o Internacional. Aquele não foi um Grenal propriamente de amplo domínio do Grêmio sobre o Internacional, como foi este último da Arena no Campeonato Gaúcho. Não. Aquele foi um Grenal bem mais equilibrado, aliás, um Grenal que podia ter tido um resultado diferente. Aquele foi um Grenal bem mais equilibrado, mas mesmo assim o Grêmio ganhou. Gol do Diego Souza, que credenciou o Grêmio a jogar a decisão daquele turno, primeiro turno, contra o Caxias. Pois bem, o Grêmio também chegou no Centenário para aquela partida, era um só jogo, com todo o favoritismo de ser ele, Grêmio, o campeão do turno. Pois não foi o que aconteceu. Pelo contrário, o Caxias é quem acabou levando a melhor e conseguindo o resultado positivo. Então, o Grêmio é favorito? Sim, o Grêmio é favorito. O Grêmio tem mais tradição, tem mais camisa e tem mais time. O Grêmio tem todas essas credenciais. Todas essas. Tem mais história, tem mais camisa e tem, atualmente, mais time. Isto tudo leva o Grêmio a ser favorito. E, inclusive, o Grêmio está com mais ritmo de jogo. Porque o Caxias está bastante tempo sem jogar. Porque o Caxias voltou depois da parada da pandemia, esse tempo todo, e o Caxias fez aquelas 3 partidas da volta, né? Faltavam 3 rodadas para se completar a fase classificatória do segundo turno, perdeu o Caju, jogou mais as outras 2 partidas que restavam por jogar, e acabou ficando inclusive fora da fase decisiva do segundo turno, né? Que ele até poderia, se ganhasse, ser campeão antecipado, mas nem sequer classificou. E por conta de não ter conseguido classificar, o Caxias, então, ele ficou parado todo esse período. E a decisão foi transferida só para agora. Então o Caxias é um time sem ritmo de jogo, ao contrário do Grêmio, que está envolvido tanto na competição do Campeonato Gaúcho, que começou lá, junto com o Caxias na volta, e agora no Campeonato Brasileiro, as 5 rodadas que se jogaram até agora. Então o Grêmio está com ritmo de jogo, o Caxias está sem ritmo de jogo. O Grêmio tem mais time do que o Caxias, o Grêmio tem mais história do que o Caxias, o Grêmio tem mais elenco do que o Caxias. O Grêmio tem todas as credenciais a mais do que o Caxias para ser campeão gaúcho. Bom, mas o Grêmio não anda convencendo no futebol. O Grêmio, mesmo que tenha... A única coisa que deu, digamos, uma espécie de alegria mesmo, convencimento, foram os Grenais. Foram os Grenais. O Grêmio chegou e já ganhou um Grenal, inclusive no Estádio Centenário, né? Aquele do gol de falta, que a bola desviou e tal. Não foi um grande Grenal, mas o Grêmio ganhou. E depois o Grenal da Arena, em que o Grêmio foi amplamente superior, né? Ganhou assim, ganhou quase humilhando o adversário. Foi muito superior. O Inter saiu muito mal daquele Grenal em que o Internacional foi eliminado e o Grêmio foi campeão do segundo turno.
foi uma decisão, até valia uma taça, a Taça Francisco Noveleto. O Grêmio foi muito superior ao Internacional, foi uma derrota acachapante para o Internacional. Então, fora isso, o Grêmio teve partidas não convincentes no Campeonato Gaúcho e está tendo partidas pouco convincentes no Campeonato Brasileiro. Isso abre possibilidades para o Caxias? Abre possibilidades para o Caxias. O Caxias é um time bem treinado pelo Lacerda, é um time que tem um bom conjunto, é um time que fez um bom campeonato gaúcho, venceu com autoridade o primeiro turno, teve enfrentamentos sempre muito consistentes contra os principais times, incluindo a dupla Grenal, mesmo tendo perdido o último Caju, incluindo as suas partidas contra o Juventude, e portanto a torcida grená pode sonhar? Pode sonhar. Por quê? Porque futebol só se decide lá mesmo, dentro de campo. Acho que vai ser uma bela decisão. E eu, sem secar, um velho radialista que se criou como narrador de futebol em Caxias do Sul, que há 20 anos atrás estava lá gritando aqueles 3 gols do Caxias contra o Grêmio no primeiro jogo da decisão e que vibrou com o título conquistado pelo Caxias, assim como vibrei com o título conquistado pelo Juventude 2 anos antes contra o Inter, assim como vibrei pelo título conquistado 2 anos antes, o Gaúchão, do Juventude contra o Inter, como vibrei pela conquista na semifinal do Juventude contra o Inter em 99 pela Copa do Brasil. Mesma coisa. Então eu estava lá há 20 anos, vou estar hoje de grená, logo mais, de grená. Tá bom, gente? Se inscreve no canal, dê like no vídeo, né? Aperta o sininho e principalmente dê like no vídeo, você vai ajudar legal o nosso canal, tá bom, gente? Até o próximo vídeo, tá legal? Aí a gente fala do Inter, das coisas do Colorado, tá bom?